Será que você consegue fechar os seus olhos agora? Será que você consegue levantar a sua mão os mais altos que você puder e começar a engrandecer o nome do Senhor? Será que você consegue abrir a sua boca e começar a clamar pela presença do Espírito Santo aqui agora? Eu não sei se você percebeu, irmão, mas a presença do Espírito Santo é real. A presença do Espírito Santo é real aqui hoje. Tem um mover sobrenatural sobre a igreja nessa rede. Com seus olhos fechados agora, se você pode, continue adorando, o mais alto que você puder. E deixe o céu descer. Aquele que está muito feliz, aquele que percebeu que o Espírito Santo de Deus está sobre aqui, você pode dar um aplauso bem lindo para o Senhor agora. Glória a Deus, aleluia. Melhora esse aplauso aí, irmão. Graça e paz, amigos. Vocês podem se sentar em nome de Jesus. Se você pode agora, mesmo sentado, vire para o amigo do seu lado. Fala para ele, que bom que você está aqui. A chuva não paralisou. Amigos, nessa semana o Gui foi em casa. Cadê o Gui? O Gui foi em casa e ele me fez um pedido especial. Ele falou, Léo, a gente se alegrou com o pedido, quando ele ficou sabendo que eu ia ministrar a palavra nessa rede. Ele falou, Léo, você vai me fazer um favor. Não pede para virar para o amigo do lado e repetir. Mas eu já mostrei que ele não manda, né? O Gui não pode mandar, não é assim que funcionam as coisas. Mas que bom que você está aqui, amigo. É uma honra para mim. É uma honra para mim estar aqui diante de vocês, homens e mulheres de Deus, ministrando a palavra do Senhor, fazendo aquilo que eu mais amo fazer de verdade. Algumas pessoas talvez não me conhecem mais a fundo, mas quem me conhece sabe, eu amo fazer isso, eu amo falar de Jesus, eu amo falar da mensagem de Jesus, e eu amo essa igreja. E antes de começar, eu queria, mesmo eles não estando aqui, eu queria aproveitar esse tempo para agradecer aos pastores, Lobo e Samara, os pastores da rede, o Lucão e a Karina, e os nossos líderes, Luquinho e Ingrid. É uma honra para mim, como eu disse, estar aqui, amigos. E quando o Lucão fala aqui em cima que ele é meio doido, agora vocês viram que ele é doido mesmo. Ele me colocou para ministrar aqui, gente. Mas glória a Deus, eu falei para ele numa mensagem, falei assim, pastorzão, que o mesmo Espírito que está sobre você em todos os cultos, seja o Espírito que esteja ministrando na igreja nessa rede. Essa foi a minha oração, porque nós estamos todos debaixo da mesma cobertura. O Espírito Santo de Deus é quem ministra, o Espírito Santo de Deus é quem transforma, é quem cura, o Espírito Santo de Deus quem se move diante da igreja, amém, irmãos? E olha que incrível, como Deus ele cuida dos mínimos detalhes. A irmã acabou de subir aqui, e Deus entregou uma palavra para ela, e ela falou sobre Êxodo, e há um tempo atrás, a mesma coisa, Deus me entregou uma palavra, e eu não estava entendendo muito. E essa palavra também está em Êxodo, também tem a ver com o povo israelita. Então assim, Deus já preparou tudo o que vai acontecer aqui agora, irmão. Se você pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Moisés. Os meus discípulos, acredito que eles já estão até cansados de novembro, dezembro, falar de ouvir de Moisés, gente. Olha, a gente falou bastante de Moisés, mas a gente pode falar mais um mês inteiro aqui, tem muita coisa boa aqui, gente. Mas, que em nome de Jesus, hoje nós vamos aprender 3 pontos com esse grande homem de Deus. Homem esse aqui, eu sou fã, eu gosto muito da história de Moisés, irmão. Mas hoje nós vamos aprender com Moisés 3 pontos sobre que nós não podemos ficar parados. Eu e você, nós fomos projetados para estar em constante movimento diante do Senhor.
Eu e você não fomos projetados, não fomos gerados por Deus para ficarmos parados esperando a coisa acontecer, mas nós fomos chamados para fazer acontecer em nome de Jesus. E nós vamos ler rapidamente Êxodo capítulo 3, do 1 ao 14, se você pode, acompanhe. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. E eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por conta dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegaram até mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. E Moisés perguntou: e quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e é isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou até vocês. Feche seus olhos, irmão. Senhor Deus, Pai, bendito, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não seja aqui o teu servo ministrando, mas que o teu Espírito Santo, Pai, ministre essa palavra de poder na vida dos teus filhos. Que em nome de Jesus, Pai, ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, porque a tua palavra tem poder para transformar vidas. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Amém e amém. Amém, irmãos? E como eu disse, nós vamos falar rapidamente sobre 3 pontos que nós vamos aprender com Moisés, com o chamado de Moisés para a libertação do povo israelita. Nós vamos aprender com ele 3 pontos que vai mostrar para nós que nós não podemos e nós não devemos parar. E o primeiro ponto: Deus me escolheu e Deus te escolheu, já sabendo quem você era. Olha no versículo 4 que nós acabamos de ler. Estava ali Moisés fazendo o que era de costume no Monte Horebe, conhecido como Monte de Deus, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E de repente, no meio de uma sarça que ardia em fogo, a voz do Senhor chamou pelo nome. A voz do Senhor podia ter chamado o pastor, podia ter dado um assovio, qualquer coisa, mas a voz do Senhor chamou pelo nome: Moisés, Moisés. Porque independente da capacidade de Moisés, independente das qualidades de Moisés, Deus já sabia exatamente quem Moisés era. Assim como Deus te chamou, amigo. Quando Deus te chamou, Ele já sabia exatamente quem você era, e mesmo assim Ele não desistiu de você. E mesmo assim Ele não desistiu de nós, porque Ele sabe que independente das nossas fraquezas, Ele tem poder para se aperfeiçoar nas nossas vidas. E por que eu estou falando disso, irmão? Por que eu estou falando de Moisés? Por que eu estou falando que o Senhor chamou Moisés pelo nome, e que o Senhor também nos chama pelo nome? Eu estou falando de Moisés porque Moisés, ele era mais um da série dos improváveis. Moisés era improvável desde o nascimento dele, irmão. Quem conhece um pouco mais a fundo sabe que naquele tempo que Moisés nasceu, havia tido um decreto emitido pelo faraó. Decreto esse que era: todo recém-nascido homem que nascer seja lançado ao rio, mas toda menina que nascer recém-nascida, essa viverá. Ou seja, Moisés era um bebê. Moisés, ele não sabia o risco que ele corria, mas ele já corria risco de morte desde que ele nasceu. Ou seja, desde o nascimento de Moisés
a mão poderosa do Senhor estava sobre ele. Quando ele estava naquele cesto e foi deixado às margens do rio Nilo, em todo o tempo a mão do Senhor estava sobre ele. Eu não sei se você entendeu, irmão, mas você está aqui hoje porque foi Deus quem te trouxe aqui. Começa a pensar agora, irmão, o quanto de coisa que Deus já nos livrou. Começa a pensar agora de onde Deus já te tirou. Quantas vezes Deus foi Deus e nos livrou do pior. Tudo isso que é desde o ventre da nossa mãe. Tudo isso que ainda quando éramos recém-nascidos, a boa e poderosa mão do Senhor esteve sobre nós. E é ela que tem nos sustentado todos os dias. Mas volta aqui comigo, Moisés ele era um improvável. Mas as dificuldades que Moisés tinha não paralisou a vida de Moisés. As dificuldades que Moisés tinha, as fraquezas de Moisés, não fizeram com que impedisse os planos de Deus de acontecer na vida dele. Pelo contrário, Moisés avançou. E é por isso que eu e você, nós não podemos ficar parados. Nós precisamos avançar. E aí tem gente que fala, poxa, mas o plano de Deus na vida de Moisés se concretizou porque Moisés era bom. Os planos de Deus se concretizou porque Moisés era o cara, mas Moisés não era o cara, irmão, isso está na Bíblia. Moisés não era o cara. A primeira reação que Moisés teve depois que Deus falou com ele foi cobrir o rosto, porque Moisés sentiu medo de Deus. No versículo 10 ele continua dizendo, quem sou eu para me apresentar diante do Egito, diante do faraó, para tirar do Egito o meu povo? No versículo 13, quando eu chegar diante dos israelitas, o que eu vou dizer? Olha a insegurança de Moisés, irmão. Olha a insegurança de Moisés. Capítulo 4, versículo 1, e se eles não acreditarem em mim, não quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? E agora olha que incrível, irmão, no versículo 10 do capítulo 4, ele disse, ó Senhor, eu nunca tive facilidade de falar, nem nos tempos antigos, e nem agora que falaste ao teu servo. E Moisés continua falando, eu não sei falar bem. E por que nós estamos lendo isso? Porque nós sabemos que muitas coisas parecidas com essa têm paralisado a igreja. Porque nós sabemos que muitas coisas como essa, muitos pontos negativos como esse têm paralisado a vida da igreja, irmão. Nós vivemos um tempo onde nós temos jovens, nós temos homens e mulheres totalmente capacitados e preparados para pregar a palavra do Senhor. Eu posso falar que eu estou diante, sim, de uma igreja que é preparada para pregar o Evangelho, de uma igreja que é preparada para levar as boas novas para Hortolândia, Sumaré, Campinas e região. Mas infelizmente, algumas dessas coisas, algumas dessas dificuldades têm impedido a nossa vida de romper. Seja na área familiar, seja na área ministerial, seja na área espiritual. Nós vivemos em um tempo, irmão, que tem muitas pessoas preparadas para pregar o Evangelho, com condição suficiente para poder falar do amor de Jesus, mas não fala porque não sabe falar. Tem muitas pessoas que são capacitadas para poder pregar o Evangelho de Jesus, mas não fala porque quando eu me apresentar diante do povo de Hortolândia, o que eles vão pensar de mim? Quando eu chegar lá na minha casa falando de Jesus, o que vão pensar de mim? Tem muitas pessoas, assim como Moisés, que tem coisas que acabam nos paralisando, acaba nos impedindo de romper a nossa caminhada com Deus, irmão. Mas Deus me trouxe até aqui para te alegrar, para te animar e dizer, nada vai te paralisar, nada pode parar a igreja do Senhor, irmão. Nada pode te parar, nada pode te impedir de romper, porque a mão do Senhor está com você, a presença de Deus está com você. E o mais importante de tudo, o mesmo Espírito que esteve com Moisés é o Espírito que está com a igreja. O mesmo Espírito que capacitou Moisés, o mesmo Espírito que caminhou com Moisés, é o Espírito que anda com a igreja, é o Espírito que anda comigo, é o Espírito que anda com você, é o Espírito Santo de Deus que direciona as nossas vidas. E aí tem pessoa que fala, mas Léo, essa palavra não é para mim. Falar do amor de Jesus, quem é você para falar para mim falar do amor de Jesus? Eu não sou ninguém, irmão, pelo amor de Deus, não olha para mim não, olha para a Bíblia. Olha o que diz em Marcos 16:15, a palavra do Senhor faz um apelo para nós que se dissemos cristãos e que nós nos reconhecemos como igreja do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Essa palavra não é só para o pastor que está aqui em cima, essa palavra é para a minha vida e essa palavra é para a sua vida. É o Senhor dizendo, ide por todos os cantos, ide por todo mundo. Abra sua boca, irmão, e começa a pregar o Evangelho, porque quem fala não é você, mas é o Espírito de Deus. E nós já vamos
ler a continuação, porque Moisés disse que ele não sabia falar. Moisés estava inseguro, mas tinha uma palavra de Deus na vida de Moisés. E quando Moisés disse para ele: ó Senhor, eu não falo bem. Se eu fosse você, irmão, eu ia receber nessa palavra, porque essa é a palavra de Deus para a igreja também. No capítulo 4, versículo 11, disse ali o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Olha como Deus é incrível, irmão. Deus, ele podia muito bem apontar uma direção para você e falar: ei, pode ir, o caminho é ali. Mas Ele é o Deus que pega na sua mão e fala: eu estarei contigo. Mas em algum momento eu fico perdido, Léo. Em algum momento eu não sei o que eu vou falar, e Deus fala: eu vou estar te ensinando o que dizer. Meu Deus, quantos estão me entendendo? Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Irmão, segundo ponto, eu e você, nós temos a responsabilidade de carregar a presença de Deus. Você sabia disso? É uma responsabilidade muito grande, amigos, carregar a presença de Deus. E eu e você, nós temos essa responsabilidade como cristãos. A presença de Deus esteve com Moisés, sim ou não? E por onde Moisés andava, milagres, sinais milagrosos acompanhavam Moisés, sim ou não? Os 12 de Jesus, por onde eles andavam, o Espírito Santo de Deus estavam com eles, sim ou não? E por onde eles andavam, tinha milagre, tinha sinais do poder de Deus, sim ou não? Então esse é um alerta para mim e para a sua vida. Esse é um alerta para mim e para a sua vida, porque nós somos os primeiros a falar que o Espírito Santo de Deus mora em nós. Nós somos os primeiros a falar que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas se isso é uma verdade na minha e na sua vida, nós não podemos mais aceitar entrar em ambientes, sair de ambientes e nada ter acontecido. Se nós carregamos a presença de Deus, nós não podemos aceitar nós entrarmos em um lugar e sair de um lugar e o mover de Deus não se manifestar. Nós não podemos entrar em lugares e sair de lugares e as pessoas não fazerem o mínimo, que é reconhecer a essência do Espírito Santo de Deus que mora em mim e você. Será que todo mundo que nos conhece sabe que nós somos cristãos? O que será que nós temos carregado, irmão, no nosso dia a dia? E eu não estou falando na igreja. O que nós temos carregado no nosso trabalho? O que nós temos carregado na escola, na faculdade? Quem somos nós longe do olho do pastor? Quem somos nós longe do olho do nosso líder? Nós passamos, irmão, por milhares de pessoas. Nós frequentamos centenas de lugares. Mas muitas vezes, é por isso que Deus nos trouxe até aqui, muitas vezes nós acabamos na correria do dia a dia esquecendo que tem um chamado de Deus para mim e para a sua vida. Tem um chamado de Deus, irmão, na direção da minha vida e na direção da sua vida. Mas infelizmente, como eu disse, às vezes nós acabamos esquecendo. Porque nós falamos sim, nós somos cheios de Deus, mas quando nós vemos um doente, alguma pessoa que precisa de cura, raramente nós colocamos as nossas mãos e cremos que quem opera o milagre é Jesus e não nós. Nós falamos que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós falamos que nós caminhamos com a presença de Deus, mas nós passamos por centenas de pessoas que precisam ser libertas, e nós não temos compaixão, nós não oramos pela vida daquela pessoa, porque muitas vezes nós cremos no nosso eu, mas nós não paramos para pensar que quem faz, quem opera milagre, quem cura, quem transforma é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, irmão. Eu falo muitas vezes, nos dias de hoje a gente não está mais tão acostumado a ver a manifestação e a glória, o mover do Espírito Santo de Deus. E aí fica uma pergunta que o Senhor me interrogou e agora eu vou externar, não precisa responder, mas guarda essa pergunta com você: será que o Espírito Santo mudou? Será que Deus mudou? Porque se nós somos discípulos de Jesus, nós carregamos a presença de Jesus, o que tem acontecido de errado? Mas a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 13:8, que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, o Senhor, Ele é o mesmo hoje,
e o Senhor é o mesmo para todos sempre. Jesus não muda, o Espírito Santo de Deus não muda. O Senhor que operava milagres nos tempos de Moisés é o mesmo Senhor que opera milagres nos dias de hoje. O mesmo Deus que usou Moisés é o Deus que vai usar a sua vida. Deus não mudou, irmão. E eu creio do fundo do meu coração que o Senhor tem levantado verdadeiros discípulos aqui em Hortolândia. Isso quem está dizendo não sou eu, mas a palavra já foi lançada sobre a nossa igreja, e nós vivemos isso todos os dias. Mas um outro ponto, eu e você, nós precisamos nos atentar. Se carregar a presença de Deus é uma responsabilidade muito grande, nós precisamos começar a pensar o que nós temos feito com a presença de Deus. Se carregar a presença de Deus é uma responsabilidade muito grande, eu diria que é a maior que nós temos. Aonde nós temos entrado com a presença de Deus? Com quem nós temos nos relacionado com a presença de Deus? O que nós temos feito com aquilo que nós temos de mais precioso, irmão? Sabe o que eu tenho aprendido? Que os lugares que nós frequentamos revelam aquilo que a gente busca. O que você tem buscado na sua vida? O que você tem buscado quando você sai da igreja? Se essa é uma verdade, se aquilo que os lugares que nós frequentamos revela aquilo que a gente busca, o que nós estamos buscando? Nós já vamos caminhando para o terceiro ponto. Mas como eu disse, o Senhor não nos fez para ficar parado. Irmão, eu e você, nós não fomos projetados para ficar parado, mas nós somos projetados para estar em constante movimento. O Senhor nos fez para marchar. O Senhor depositou em mim e na sua vida o Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe que a sua perna consegue ir muito longe. O Senhor te deu o Espírito Santo, porque em nome de Jesus Ele vai te usar para poder propagar o Evangelho de Jesus e para propagar a presença de Jesus por todos os cantos. Mas quando eu digo que nós não podemos ficar parados, olha o que diz em Mateus 5,13. Eu vou falar, vocês completam. Em Mateus 5,13 diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Alguns, aquele sal empedrado no fundo do pote, alguns um sal de parrilha, alguns um rosa de Himalaia, né? Tem vários tipos de sal aqui na terra. Mas a verdade é, o melhor sal que existe nessa terra, se ficar preso dentro do saleiro não tem sentido nenhum. Se eu e você, nós somos o sal da terra, um sal que não sai de dentro do pote ali para poder temperar, irmão, ele não serve para nada. E eu e você não somos inúteis, eu e você somos úteis para Deus. Eu e você, nós somos o sal da terra, porque nós vamos temperar sim os ambientes que nós entrarmos, temperar com a glória e com a presença de Deus. Em nome de Jesus, irmão, eu e você, nós não podemos ficar parados. E nós já vamos caminhando para o final. A equipe de louvor, se quiser se posicionar. Ei, o terceiro e não menos importante, irmão, o reloginho ali corre rápido mesmo, viu? Quando a galera fala, o reloginho ali é rápido. Mas Deus vai falar tudo o que Ele quer falar para você aqui hoje. Ei, o terceiro ponto, Deus quer transformar as nossas vidas. Deus é o maior interessado, irmão, de transformar a minha vida, de transformar a sua vida. Nós sabemos que os israelitas, eles conseguiram sair do Egito, sim ou não? E aí os israelitas, eles saíram do Egito e começaram a caminhar e partiram em direção a Canaã. E na minha opinião, não sei na sua, mas Moisés se tornou um cara top. Eu gosto de Moisés, irmão, não estou brincando não. Na minha opinião, Moisés é um dos caras mais top que eu conheço da Bíblia. Se você não concorda, tá bom, não tem problema. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Esse cara top que Moisés foi, ele se aperfeiçoou no Egito ou ele se aperfeiçoou no deserto? Porque nós sabemos que Moisés não era top. Nós sabemos que Moisés, ele não sabia nem falar quando ele se apresentou para Deus. E aí ele conseguiu cumprir aquilo que Deus tinha designado para a vida dele. Mas será que Moisés foi se aperfeiçoar no Egito ou será que ele se aperfeiçoou no deserto? E nós precisamos entender, irmão, que todos nós, sem exceção, todos nós que somos chamados por Deus, precisamos passar pelo deserto. Para quê, Léo? Porque o Senhor nos transforme. Eu e você, irmão, quando nós somos chamados por Deus, é inevitável, nós precisamos passar pelo deserto, a fim de que o Senhor nos transforme, porque nós não somos bons.
que tem de bom em mim, amigo? Quem sou eu para estar diante desse altar pregando a palavra do Senhor? Eu não tenho nada de bom para te oferecer. A minha oração todos os dias é que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me use da forma que Ele quiser, porque eu não tenho nada de bom, amigo. Nós não temos nada de bom, essa é a nossa realidade. Mas nós entendemos que quando nós adentramos no deserto, as coisas começam a mudar, e Deus começa a transformar as nossas vidas. Deserto, irmão, deserto que para alguns é lugar de escassez, de fome, de miséria, mas para nós que cremos no Senhor é lugar de provisão de Deus. Deserto que para alguns é lugar de carência, sofrimento, abandono, para mim e para você é lugar de gerar intimidade, relacionamento com Deus. Nós não podemos desperdiçar o deserto. Em Salmos a Bíblia nos fala que o deserto é o lugar que o Senhor leva o seu povo a fim de colocá-los à prova. Para quê? Para matar, para machucar, para destruir? Não, a fim de aperfeiçoá-los. O Senhor quer me aperfeiçoar, o Senhor quer te aperfeiçoar, é por isso que Ele nos leva para o deserto, irmão. Às vezes nós passamos dificuldade, nós conseguimos entender, meu Deus, por quê? Meu Deus, por que está difícil? Está difícil porque Ele está te transformando, irmão. Meu Deus, eu não aguento mais. Por que é só comigo que acontece isso? É porque você é especial para Deus, meu amigo. E Deus vai te levar aonde Ele prometeu que Ele te levaria. Muitas vezes nós não entendemos, irmão. Mas sabe por que nós não entendemos? Porque nós esperamos que Deus chame homens e mulheres perfeitos. Muitas vezes nós esperamos que Deus olhe para o cara mais top, o que prega melhor o evangelho, aquele que sabe orar melhor, e chama para ele: ei, vem que eu tenho uma missão para você. Não. Deus, Ele não está atrás de homens e mulheres perfeitos. Jovem, Deus não está atrás daquele jovem que anda certinho na frente do pastor e que não faz nada de errado. Não. Ele te quer do jeito que você está, porque Ele quer te levar no deserto, Ele quer te transformar naquilo que Ele deseja. Deus nunca procurou alguém que soubesse fazer aquilo que Ele queria, irmão. Deus nunca procurou alguém preparado. Mas Deus, Ele procura alguém assim como eu, assim como você, para poder transformar, e Ele que quer preparar. Se você pode, vai se colocando de pé no seu lugar. Irmão, Deus sempre levantou improváveis. Eu sou o primeiro. Tem mais algum improvável aqui? Esse é o nosso Deus. Enquanto a gente caminhou, enquanto a gente vagou ali, ninguém dava nada para nós. Mas com os nossos defeitos, do jeito que a gente estava, sujo, Ele olhou para nós e falou: é do jeitinho que eu quero. Irmão, Deus não quer saber se você fala bem. Deus não quer saber se você tem a voz baduala, se você é bonita. Deus não quer saber disso. Sabe o que Deus quer? Ele quer te usar, mano. Deus, Ele não quer saber se você é o maior pregador do evangelho aqui da região, se você é a maior pregadora do evangelho aqui da região. Deus não quer saber se você sabe orar, se você é boa em tudo que faz aqui para a obra. Sabe o que Deus quer? Deus quer usar a sua vida, e Ele te chama do jeitinho que você está. Ele não quer ninguém perfeito, Ele quer transformar a sua vida. Pecadores, eis-me aqui, pecador. Tem pecador aqui na igreja, irmão? Meu Deus, Deus quer transformar a sua vida. Eu poderia estar aqui ensaiando e abrindo o dicionário e falando milhares de palavras bonitas para comover seu coração, irmão, mas não. Tudo que eu quero hoje é falar aqui o que o Senhor me entregou, e aquilo que está na minha Bíblia, aquilo que está na sua Bíblia. Olha o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. E disse Jesus: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outra versão diz: vem a mim aquele que está cansado, sobrecarregado, e eu vos darei descanso. Ai, Deus é bom demais. Sabe o que Deus quer que nós entendamos quando Ele nos leva no deserto? Sabe o que Deus quer que nós entendamos a partir do momento que Ele nos chama para caminhar com Ele? Que Ele tem poder, que Ele tem autoridade, e que Ele pode, com toda a certeza, transformar a nossa vida, transformar a nossa história. Jesus quer que você entenda que Ele pode invadir a sua casa e ganhar a sua família. Ele pode entrar no seu trabalho e mudar todo o ambiente. Jesus quer dizer que quando você abrir a sua boca na escola, os jovens vão se converter e vão reconhecer quem que é o Deus que você serve.
Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Ele não procura ninguém perfeito, mas Ele procura em quem que Ele vai se aperfeiçoar. E se você está aqui é porque Deus te chamou, não fui eu, irmão. Se você está aqui é porque a boa mão do Senhor te sustentou e te trouxe até aqui nessa rede. Deus tem algo contigo, Deus tem algo com você, irmão. E não importa o estado que você chega, mas importa como você vai chegar onde Ele te levou. Se você crê nisso, feche seus olhos em nome de Jesus. Que nesse momento você viesse abrir a sua boca, viesse conversar com Deus. Começa a falar com Deus. Deus sabe que você não é perfeito, irmão, Deus sabe. Mas dá autoridade para Ele transformar a sua vida agora. Declara com a sua boca: Deus, faz da minha vida o que o Senhor quiser, Pai. Declara com a sua boca: Senhor, eu reconheço o chamado do Senhor para a minha vida, mas eu sou falho, Senhor, por favor me ajuda. E a mesma voz que falou com Moisés vai falar contigo nessa noite. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer, em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro.